Bom dia, eu sou a Larissa. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 5, A Natureza da Liberdade, do livro Experiência e Educação, de John Dewey. Então, em suma, esse capítulo ele busca falar sobre um pouquinho da relação da liberdade entre os educadores e os educandos no desenvolvimento e manutenção das salas de aula. Então, para que se haja um processo de aprendizado, é necessário que os educadores eles conheçam seus educandos. Mas há professores que acreditam que uma sala de aula organizada é aquela que tenha o silêncio absoluto. Então, se você priva o seu aluno, da fala, você não o conhece, você não conhece as suas individualidades. E não o conhecendo, isso prejudica no processo de ensino e aprendizado. Então, já no início do capítulo, Dewey fala que a única liberdade de importância duradoura é a liberdade de inteligência, isto é, liberdade de observação e de julgamento com respeito a propósitos intrinsecamente válidos e significativos. Então, ele vai falar um pouquinho sobre a importância da liberdade da inteligência, que é a liberdade do pensar, e que por vezes é contraposto com a liberdade física exterior. Então, muitos acreditam que a liberdade do pensar com a liberdade física e de movimentos exteriores, ou seja, do agir, são diferentes, são liberdades diferentes, porém não. Uma está intrinsecamente ligada à outra. Então, nós temos que pensar e agir juntos. Ainda no meio do capítulo, e como eu já havia dito anteriormente, Dewey fala sobre a questão da individualidade. Então, se você não conhece o seu aluno, somente por, em outras palavras, somente por um milagre, você vai conseguir, o educador, o professor, vai conseguir passar o seu conteúdo para esse aluno. Por que conhecer a individualidade? Cada aluno, cada indivíduo, há uma forma, há uma facilidade, em aprender, de alguma forma. Há um processo diferente em cada indivíduo. E o professor, ao conhecer o seu aluno, ele sabe como trabalhar com cada um deles para que haja esse processo e o aluno tenha o seu senso crítico, desenvolva a sua autonomia, o desenvolvimento da mente e do caráter. E não só na questão do silêncio absoluto. No decorrer do capítulo, o Dewey ele vai fazer uma crítica ao método tradicional, porque ao adentrar em uma sala de aula, nós temos carteiras enfileiradas, a forma como é passada do educador para o aluno, que é pedir a permissão para tudo. O aluno ele não pode expor a sua opinião por diversas vezes. A falta de movimentos em que há alunos sentados em carteiras distantes, organizadas uma a outra, 4 horas sentados, escolas em uma forma só, as escolas construídas de uma única maneira. E isso cria uma imobilidade no aluno. Claro que Dewey também fala sobre liberdade excessiva, também pode prejudicar. Mas inibir todo o aluno por 4 horas e meia também faz com que não tenha esse desenvolvimento e que o aluno ele não cria essa individualidade. E ainda no decorrer do capítulo também, na questão da crítica em que o Dewey faz, que também excesso de liberdade também pode ser prejudicial, ele também fala sobre as atividades intelectuais. Esse tipo de atividade exige, sim, silêncio absoluto do aluno, porque há trabalhos, há exercícios que para haver um processo de aprendizado, o aluno ele precisa de uma concentração máxima. E isso exige a falta de ausência de movimentos e de atividade física. Também é necessário.
Só que é necessário que esses períodos eles sejam breves, né, e que sejam após períodos em que houve um processo de ação, de atividade física, para que seja necessário que o indivíduo ele organize o seu aprendizado nesses períodos de atividade. Então, no silêncio, no período, né, de momento intelectual, de silêncio absoluto, ele se concentra, e no momento de ação, né, o agir, é onde ele vai ter o seu processo de aprendizado, que é onde a mente descansa e o corpo age. E por fim, ele vai falar que nós, indivíduos, temos impulsos e desejos, né, que são naturais, e que essa liberdade, né, do pensar com efeito, com senso crítico, com autonomia, ele consegue parar a primeira manifestação do impulso e coloca, né, uma conexão, né, busca entender esse impulso, organizá-lo com outras tendências possíveis para que haja uma ação, né? Ou seja, você aprende a parar e pensar e saber se esse impulso ele é passível de uma ação ou não, né? De modo a formar um plano mais compreensível e coerente de ação para executá-lo. E esse é um capítulo, ele é relativamente curto, com 4 páginas. Em suma, eu busquei, né, pegar algumas partes que eu considerei relevantes e fazer esse resumo aqui para vocês. Obrigada!